acorda sem motivação para fazer as coisas, diz assim, ai, mais um dia que eu vou ter que fazer, trabalhar, mais um dia que eu vou ter que levantar. Você percebe que há uma tristeza no fundo do seu coração e que nada te traz muita vontade de fazer as coisas, não é? Você pode estar entrando num processo de depressão. Obrigada por me dar o retorno que todos vocês estão ouvindo, obrigada. Não é? E essa questão de começar a se sentir desmotivado, sem vontade de fazer as coisas, não achando sentido na sua vida, achando que tudo está igual, né? Parece que a vida não anda para frente nem para trás, que tudo está igual, que nada é bom, pode manter a pessoa num estado depressivo, né? Então essa pessoa tende a olhar para trás, né? Eu gosto dessa analogia de olhar para trás. Porque daí ela olha para trás e diz assim, a minha vida antes é que era boa. Então são pessoas que estão perdidas no passado. Minha vida antes é que era boa, né? Antes é que as coisas aconteciam melhor. Ou a pessoa fica sempre se recriminando. O se é uma palavra muito frequente na boca dos depressivos, né? Os tristes crônicos, vamos dizer assim. Se eu tivesse estudado, se eu tivesse arrumado, se eu tivesse feito tal coisa antes, se eu tivesse trocado de emprego, se eu tivesse conversado com a pessoa, se eu tivesse guardado dinheiro, se eu tivesse vendido aquele carro, se eu tivesse feito... Sempre é o ser, né, numa suposição. Então, a pessoa que olha para trás, para suas experiências, e sempre olha para si como alguma coisa que ela fez e que ela acha que é responsável pela infelicidade dela, não é? E por que isso não é bacana, gente? Vocês sabem por quê? O que vocês acham? Né? Escreve para mim por que vocês acham que não é bacana. E também escrevam para mim, não é? Se vocês acham que nunca passaram por isso. Todo mundo passa por isso. Há um sentimento em algum momento, não é? De que a gente se arrepende das decisões que tomou. E acha que se a gente tivesse tomado um outro caminho, a vida da gente seria melhor. Por isso que eu faço essa relação entre depressão e olhar para trás, né? E tá olhando para trás. Bom, e a ansiedade? Da mesma forma que a depressão, existem casos graves de ansiedade que precisam de medicação e precisam de terapia. De novo, como eu falei na depressão, se a pessoa está com um quadro onde ela está com uma ansiedade crônica, com sintomas físicos de taquicardia, nervosismo, síndrome do pânico, não consegue se mexer, não consegue fazer nada, não consegue sair da sua própria casa, o que é diferente da depressão. Qual é a diferença entre a depressão e a ansiedade? A depressão, a pessoa está completamente desmotivada e olha muito para o seu passado e se diminui muito quanto pessoa. A ansiedade, a pessoa fica agitada, né? Angustiada, com uma sensação de aperto no coração e com medo da vida, né? O deprimido não tem medo da vida, ele está... como é que uma palavra que me fugiu agora? Ele está desalentado, a vida não faz sentido, ele está desmotivado. A pessoa com um quadro de ansiedade, ela está assustada com a vida. Ela tem medo do que vem para o futuro. Por isso que eu fiz essa analogia no início de que o depressivo tende a olhar para o passado e o ansioso tende a olhar para o futuro com medo. Ele olha para o futuro com um medo danado do que vai acontecer. Ele não se sente capaz de lidar com as coisas que vão acontecer. Então ele começa a ter uma ansiedade, uma taquicardia, né, sentimentos físicos, dor no estômago, dor de cabeça, porque o futuro lhe assusta muito. E às vezes, em níveis muito variados, assim como a depressão, eu falei para vocês, a ansiedade também tem níveis muito variados, tem situações que deixam todas as pessoas ansiosas. Todas as pessoas ansiosas. Por exemplo, vai fazer uma prova importante, vai fazer uma prova de concurso, vai casar, né? De repente vai fazer um casamento, vai se separar, vai ser sabatinado, vai fazer uma cirurgia, né? Isso deixa qualquer um nervoso, né? E ansioso, vamos dizer assim, né? Não dorme bem a noite anterior,
Fica preocupado, fica pensando, se não der certo, se acontecer alguma coisa que não vai dar, vai ter um bom caminho. E isto é até esperado, não é? Mas quando isso faz com que a pessoa se paralise e não consiga lidar com a sua emoção, tendo muitos quadros de insônia, que a ansiedade pode dar muita insônia, muitos taquicardíacos, muito nervosismo, a pessoa pode começar a fazer as autossabotagens para não ter que enfrentar uma situação nova. Né? Por exemplo, a formatura. Quando as pessoas fazem um curso de graduação ou de pós-graduação e se formam, isso geralmente cria um quadro de muita ansiedade para as pessoas. Por quê? Porque ela vai deixar de ser estudante e vai ter que entrar no mundo do trabalho. Ela já não tem mais a proteção, vamos dizer assim, entre aspas, de ser estudante, não é? E agora vai ter que começar a dar conta da vida profissional. A mesma coisa se a gente está num emprego e vai trocar de emprego, vai trocar de ramo, ou vai entrar numa empresa nova, ou vai ser promovido. Isso dá uma ansiedade. Será que eu vou conseguir me adaptar? Será que eu vou desempenhar bem a minha função? Será que eu vou conseguir lidar com as situações que vão acontecer? Será que daí, né, tantas perguntas que a pessoa faz e isso cria uma ansiedade muito grande, né? Quando é que ela começa a se tornar preocupante e patológica? Quando essa ansiedade começa a ter efeitos físicos, tu começa a ficar doente fisicamente, como eu falei, taquicardia, sudorese, insônia, dificuldade de comer, de se alimentar ou comer demais, ficar obeso, né? E quando ela começa a te impedir de fazer as coisas que tu quer. O que tem a depressão? Agora que a gente já viu a questão da depressão e a questão da ansiedade, e já descartamos os casos muito graves em que eu disse para vocês que é necessário a pessoa buscar ajuda imediatamente, né? Sobre o risco dela estar colocando a sua própria vida em risco e a vida das pessoas que estão próximas dela. Como é que a gente pode fazer quando a gente começa a reconhecer que a gente está tendo um quadro de depressão ou de ansiedade? Como é que eu reconheço que eu estou tendo depressão? Como é que eu reconheço quando estou tendo ansiedade? Quando é que eu reconheço isso na outra pessoa que está convivendo comigo? Não é a pessoa que fica triste, fechada no quarto, para quem está com depressão. Ou a ansiedade é a pessoa que fica lá super agitada. Às vezes, são comportamentos muito sutis, né? Um deprimido é uma pessoa que fala, que opta muito em ficar sozinho, que fala muito mal de si próprio, né? E que está sempre fazendo recordações do passado, está sempre resmungando, reclamando do que a sua vida não foi, né? Daquilo que poderia ter feito e que não fez direito. E o ansioso, ele está sempre com dificuldade de aguentar a expectativa do novo que vai surgir, né? Ele não aguenta essa expectativa do novo que vai surgir. E acaba tendo quadros físicos, né? Estando extremamente irritado, se irrita com qualquer coisa, tem dificuldades de concentração, dificuldade para comer, ou come demais, ou para dormir, e começa a ter esses efeitos físicos e a ter brigas com muita frequência, não é? Então, se você identificar que você está, não importa o nível, né? De ansiedade ou de depressão, isso é um alerta. É um alerta de que alguma coisa não está legal na tua vida. E aí eu te convido a pensar sobre isso. Você quer se manter assim? Porque a tendência é que se a gente faz de conta que aquilo não está acontecendo, que a gente não está olhando, é que aquilo vai aumentar. Porque a tendência é de que tudo aquilo que a gente não olha, não presta atenção, não cuida, aumenta, não se resolve sozinho, não é? Salvaguardo momentos em que realmente é muito difícil não se deprimir ou não ter um quadro de ansiedade, né? A tendência das pessoas é agravar os seus quadros, é agravar os seus sentimentos. Se uma pessoa identifica que ela sempre fica muito nervosa, muito ansiosa em qualquer alteração, qualquer mudança que a vida dela vai trazer, ou quando toda vez que ela vai prestar uma prova, falar em público, ou sei lá, vai casar, ou vai se separar, vai ter um filho, o filho vai sair de casa, que é a síndrome do ninho vazio, que a gente já falou, né, outras vezes.
ela percebe que a ansiedade dela toma conta, né? A tendência é que a ansiedade vai aumentar. Da mesma forma, a pessoa que sente que com facilidade se desmotiva, que não vê muito sentido na sua vida, que tem dificuldade de levantar todo dia, que acha que essa vida está meio sem graça, e as situações da sua vida só a derrubam mais, e ela acha que tomou caminhos errados, esta é um alerta, é como um semáforo, uma sinaleira, está em amarelo. Presta atenção, você precisa dar atenção para os seus sentimentos, porque a tendência é aumentar. E incapacitar mais as pessoas de poderem viver a sua vida, não é? Como uma dor de dente, uma cárie no dente, né? Não adianta eu fazer de conta que eu não estou vendo, que ela vai aumentando até que uma hora o dente apodrece e cai, né? Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas um dia vai acontecer, não é? E o que é pior ainda, né? Todo o tempo em que ficou doendo, porque fica doendo. A pessoa vive com um sofrimento psíquico, estando deprimida ou estando com ansiedade. 2 pessoas pediram para participar ao vivo da conversa, mas eu acho que foi por engano, então por isso que eu não vou responder, tá bem? Se vocês quiserem fazer um vídeo comigo e a gente conversar, discutir sobre um assunto, me manda uma mensagem em privado que a gente pode combinar, não tem problema nenhum. Voltando então ao assunto, o que essas 2 questões têm em comum? Uma baixa autoestima. Isso é o comum entre a depressão e a ansiedade. A pessoa não acredita em si, tá? Ela não acredita nela própria. Ela não acredita que ela é capaz de lidar com a própria vida. O deprimido, ele não aceita a vida como ela é. Ele quer que seja diferente, mas ele se sente incapaz e impotente de poder mudar a vida, né? Ele se sente vítima da própria vida, como se a vida conspirasse contra ele. E aí, por que eu falei da baixa autoestima? Porque ele não se sente com capacidade de mudar a vida e fazer do jeito que ele quer, para ser feliz, ou ela quer, não é? Da mesma forma, o ansioso também acha que ele não consegue lidar com as coisas que ele tem planejado para o futuro. Ele não suporta pensar nas mudanças que vão vir na sua vida, ele acha que ele não vai dar conta daquilo, não é? Que ele não vai conseguir realizar contento. Geralmente o ansioso tem muito a síndrome do impostor, né? Ele acha que as pessoas vão um dia perceber que ele é incapaz. E por trás de tudo isso tá o que, gente? A baixa autoestima, né? É não acreditar em si próprio. E aí parece que a vida sai do seu controle, né? Então eu vou aproveitar para responder algumas questões que me trouxeram. E vocês sabem que eu não falo o nome das pessoas, não é? E se vocês quiserem fazer algumas perguntas aqui, eu consigo. Opa, eu esqueci de tirar os óculos, desculpa, mas eu estou conseguindo enxergar. Bem, deixa eu ver se não está refletindo, não, até que não. E eu posso estar respondendo, não é? A Ellie, né? Eu só vou falar a inicial. A Ellie me perguntou assim: por que algumas pessoas saem rápido da depressão e outras não? Que é uma excelente pergunta, não é? Por que vocês acham que algumas pessoas saem rápido da depressão e outras não? A gente depois vai falar no final como é que a gente faz para dar a volta nisso, não é? Aqui, então, para respondendo já a Ellie, eu já vou dar uma dica, né? Algumas pessoas têm um lastro, uma base de autoestima um pouco mais reforçada, certo? E o que isso quer dizer? Ela percebe que ela está abaixo, que ela está deprimida, mas que ela consegue dar a volta por cima. Então ela começa a lembrar das coisas da sua vida que são boas, que são importantes, e consegue sair disso. O mais importante para sair da depressão, mais do que em relação à ansiedade, viu, Ellie? É o propósito e sentido de vida. Quando a pessoa sabe e se dá conta que ela tem um propósito, que ela tem um sentido na vida dela, que a vida dela atinge e marca as pessoas de uma forma positiva, e que a vida dela é importante e que agrega valor não só para ela, mas para as pessoas que estão junto com ela, tá?
ela consegue dar a volta na depressão mais rápido que outras pessoas. Por quê, gente? Porque ela sabe que a vida dela tem um impacto positivo na vida das pessoas. Por exemplo, né, se eu entrasse numa depressão e daqui a pouco eu tenho um filho pequeno e ele me solicita e precisa da minha ajuda para poder continuar se desenvolvendo. Esse sentido, esse propósito da minha vida de poder ajudar esse meu filho pode me estimular a superar a minha tristeza e a minha depressão e eu começar a ver que a minha vida vale a pena, porque faz diferença para ele. Se eu sou um professor e eu encaro o meu trabalho como algo que modifica e melhora a vida daquelas pessoas que são meus alunos, né? Isso também vai fazer com que a pessoa saia da depressão mais rápido. E a Ellie também perguntou se isso tem a ver com espiritualidade. Tem a ver sim com espiritualidade, Ellie, mas não espiritualidade no sentido de religião, né? Inclusive, sexta-feira foi o Dia Internacional da Defesa, né, contra a intolerância religiosa. E eu gosto de frisar aqui que espiritualidade não tem relação com religião. Pessoas, não importa a confissão que ela tenha, se ela é católica, umbandista, espírita, ateia, não me importa aqui. Mas se ela tem um sentimento de sentido e propósito na vida dela, se ela faz algo na vida dela que ela sente, que ela marca positivamente a existência dela, isto é espiritualidade. É saber que a gente não vive em vão. Uma outra característica, e eu já vou respondendo as outras perguntas, que eu vi que já entrou mais algumas, não é? Aqui. É a seguinte, gente. Me perdi só um pouquinho, tinha pensado e me fugiu. Que era a questão da depressão, do propósito e sentido. Bom, eu vou respondendo aqui. A Gil, advogada, disse: acho que a pessoa tem que querer melhorar. Sair da depressão depende da pessoa querer, não depende? Depende sim, Gil. A intenção da pessoa faz muita diferença. A pessoa querer mudar a sua história e se esforçar para mudar a sua história faz muita diferença. Só que tem uma questão, assim, sozinho a gente não consegue. Muitas vezes a gente não consegue. Quando a gente tenta resolver nossos problemas de depressão ou de ansiedade sozinho, isso mostra que nós estamos sendo arrogantes, não é? É muito comum, eu vejo assim, por eu ser psicóloga, às vezes as minhas amigas ou alguns parentes vêm conversar comigo, mas eles não estão querendo lidar com a sua dor ou com a sua ansiedade ou com a sua depressão. Eles querem somente falar e dizer assim, eu tentei resolver, eu falei até com uma psicóloga. Mas não veio falar comigo como psicóloga, veio falar comigo como prima, como amiga, como irmã, né? Enfim. E aí não é... Se eu vou fazer um encaminhamento de realmente a pessoa se conhecer e tentar lidar com essa dor, não é? Aí a pessoa para, né? Ela não quer. É como se a gente, por exemplo, precisasse fazer tratar o dente e procurasse um nutricionista. Não faz sentido. É como eu dizer que eu preciso fazer uma cirurgia e procurar um engenheiro, né? Não faz sentido. Se a gente realmente tem depressão e ansiedade, a gente precisa de ajuda. E quando a gente não busca ajuda, é o que eu falei antes para vocês, a tendência é que vá piorando, vai piorando, vai piorando, e a gente vai vivendo com sofrimento muito tempo. E essa coragem de poder olhar para si e se conhecer, identificar o que está acontecendo consigo, é muito, muito importante, tá certo? Então, uma das características das pessoas maduras emocionalmente, e olha só o que eu vou falar e vou repetir, uma característica de uma pessoa madura emocionalmente é reconhecer as suas emoções, reconhecer quando não está bem e buscar ajuda qualificada, tá? Porque ficar tentando... isso é a verdadeira intenção. E a Ju perguntou também, assim, a pessoa tem que querer aceitar a ajuda de um profissional para ajudar? Tem que querer. Vocês não podem imaginar quantas vezes eu recebo mães me pedindo para atender seus filhos. É impressionante. E isso não tem como acontecer, porque se a pessoa não quer, mesmo que ela seja adulta, né, isso não vai acontecer. Porque mesmo que ela vá na sessão, que alguém pague para ela, né,
ela não vai se empenhar, não vai falar aquilo que precisa ser falado, e aí não tem jeito, né? Não vai funcionar. Bem, no Facebook eu vou encerrar agora a live e vou continuar aqui no Instagram. Então eu agradeço para quem estava me acompanhando aqui no Facebook e eu vou responder algumas perguntas que foi feita aqui no Instagram, tá certo? Então o pessoal que está aqui no Instagram fica comigo e obrigado então pela participação do pessoal do Face. Deixa eu só encerrar aqui. Pronto, e aí já continuamos aqui com vocês. Uma outra pergunta que me fizeram, que eu achei bem importante, assim, foi sobre comportamento abusivo, né? A pessoa, né, a AD, né, perguntou para mim assim, como reconhecer se eu estou dentro de um relacionamento abusivo, de um relacionamento tóxico, e como lidar com isso, né? Se eu saio dessa relação, ou se eu respondo, se eu enfrento, como é que eu faço, né, se eu vou contra. Por que eu resolvi responder esta pergunta dentro desta live, que é sobre depressão e ansiedade? Porque eu disse para vocês que o pilar, aquilo que desencadeia a depressão e a ansiedade, está muito centrado na baixa autoestima, na forma da pessoa não acreditar no seu potencial, não acreditar em si própria, né? Não acreditar que está bem, que tem condições de lidar com a vida, né? Não vê sentido nem propósito na sua vida. E o que isso tem a ver com relacionamentos tóxicos? Pessoas em relacionamentos tóxicos, mesmo que elas não tenham uma baixa autoestima, se elas estão muito tempo dentro desse relacionamento tóxico, isso vai afetar muito a sua autoestima. Vão ser pessoas que vão estar com a sua personalidade e a sua autoestima destruídas, né? E facilmente vão cair num quadro de depressão importante ou de ansiedade importante. O que é um relacionamento tóxico e com quem que a gente se relaciona? Relacionamento tóxico acontece com pessoa em todos os níveis de relacionamento, entre pais e filhos, mãe e filho. Muitas vezes tem mães com relacionamento tóxico com seus filhos, tem filhos com relacionamento tóxico com seus pais, entre marido e mulher, entre namorado e namorada, né? Entre patrão e empregado, entre colegas, né? Entre chefe e subordinado, entre amigos, não é? Entre professores e alunos. As relações tóxicas, elas acontecem quando, como é que eu identifico? Quando aquela pessoa sempre denigre a ação do outro, sempre critica o que o outro faz, nem que seja por deboche, nem que seja de uma forma debochada, mas ela está sempre pontuando a inabilidade ou a burrice, ou, que não é, né? Mas assim, sempre apontando um defeito do outro, né? Como, por exemplo, né? Entre irmãos, né? Eu atendi um caso entre irmãos. O irmão sempre fazia era uma relação muito tóxica com a irmã. Ele não perdia a oportunidade para dizer como ela estava gorda, que ela era feia, que ela não conseguia fazer as coisas direito. Quando ela tirava uma boa nota na faculdade, ele dizia assim, também a única coisa que tu presta é para estudar, não é? Não é o mínimo que tu pode fazer, não é? Sempre debochava dos namorados, debochava sempre de tudo, né? Tudo que falava, até brincando, era depreciativo. Então, uma relação tóxica é quando o outro sempre te deprecia, nem que seja em coisas muito pequenas, né? E isso vai entrando dentro da pessoa, e ela vai se sentindo cada vez mais acuada, mal, e às vezes ela começa a duvidar da sua própria capacidade. E começa a achar que o outro tem uma certa razão. Além de se entristecer muito e não se sentir com capacidade de sair daquela situação tóxica. Como é que a gente sai dessa relação tóxica? Primeiro tem que identificar, não é? Como é que a gente sai dessa relação tóxica? Às vezes, a primeira ação que a gente pode tomar é se afastar. Se afastar geograficamente, né? Eu conheço alguns casos aqui em Portugal, vocês sabem que eu moro em Portugal, de brasileiros que eu acompanho, que são meus conhecidos, meus amigos ou até mesmo alguns pacientes,
que saíram do seu país, não precisava vir tão longe, né? Para se afastar de uma relação tóxica com a sua família, né? Eu conheço algumas mães que têm uma relação tão tóxica com seus filhos que dizem assim, você não vai conseguir ter sucesso, você não tem persistência, você não é inteligente o suficiente, você não termina nada que começa. Uma relação tão tóxica com esse filho, com essa filha, que às vezes a pessoa precisa sair de perto, parar de conviver, né? Isto é uma ação possível. E aí ir resgatando... Opa! Baixou a luz aqui, não tem problema. E resgatando a sua autoestima aos pouquinhos, porque essa autoestima ficou muito afetada. Eu tenho uma conhecida minha que ela era obesa, não é? Tinha uma relação muito tóxica com os irmãos, e quando ela saiu, se afastou e começou a caminhada de autodescoberta dos seus próprios sentimentos, das suas próprias emoções, e também afastar dessa relação tóxica, ela conseguiu emagrecer bastante, saiu do quadro de obesidade e reconstruir a sua vida de um outro nível, não é? Eu sei que tem algumas pessoas que não podem se afastar. Filhos, às vezes, não têm essa autonomia de sair de perto dos pais, porque ainda são adolescentes, enfim. Ou, às vezes, tu tá num casamento que é tóxico e não tem condições financeiras de se afastar, não é? Ou, às vezes, tu tem o teu chefe, o teu colega, o teu professor numa relação tóxica, né? Como é que você faz, assim? É importante você perceber, se você não pode se afastar geograficamente, não adianta responder, não adianta ir contra. Você precisa fortalecer a tua autoestima. Fortaleça a sua autoestima. Fortaleça o conhecimento que você tem de si próprio. Busque ajuda de uma psicoterapia, de grupo, individual, para te fortalecer. Porque no momento que tu te sente fortalecido, você consegue ir interrompendo essa relação tóxica na sua vida, não é? E aí não cair na depressão, que é o mais comum para as pessoas que estão nessa relação tóxica, certo? Eu espero que eu possa ter te respondido esta questão. O mais importante de poder trazer aqui, então, como é que eu lido com a depressão e com a ansiedade? Para quem tem quadro de depressão e ansiedade, quem tem familiares com quadro de depressão e ansiedade. É a mesma coisa que eu falei para a questão dos relacionamentos tóxicos. A pessoa precisa voltar a olhar para dentro de si e começar a reforçar a sua autoestima. Olhar para si e acreditar em si próprio. Criar um propósito, um sentido para si. Encontrar a sua espiritualidade. E, de novo, não é a sua religião, independente da prática religiosa. É buscar a sua espiritualidade, é achar que a sua vida... Achar não, porque a sua vida faz sentido. Que a sua vida faz sentido, que a sua vida é um benefício para si e para outras pessoas, que você tem um propósito. É muito comum eu ver as pessoas caírem em depressão ou com ansiedade, primeiro porque não acreditam em si, segundo porque acham que não tem motivo nenhum para estar vivendo. Acham que nasceu e está vivendo por acaso. Acho que se morresse ou deixasse de existir não faria falta nenhuma. E é estranho isso que eu vou dizer para vocês, mas eu ouço muitas pessoas falando isso. Se eu hoje deixasse de viver, não é? Nada aconteceria para mim. Boa noite, Tom. Pegaste um pouquinho já andado, né, a nossa live, mas sempre dá para assistir de novo, não é? Depois. É impressionante quando as pessoas ficam com essa depressão de olhar para a sua vida e não verem um vazio. É um vazio existencial, né? Viver uma vida por viver, fizeram as coisas por fazer. Se vocês voltarem numa das minhas lives, que está gravada aqui, que é o propósito e sentido na vida, e o título está assim, eu vou falar especificamente sobre isso. As pessoas que não têm propósito e não têm sentido na sua vida, que não acham que elas façam diferença para si próprias ou para a vida dos outros, tendem a cair em depressão. E a ansiedade? Bom, quadros de ansiedade é não confiar em si próprio. É não confiar na vida. É achar que não vai dar a volta, que não vai sair dessa. E isso é parecido com a depressão, não é? A depressão acha que a vida parou ali e que não consegue mais sair dali. A ansiedade tem muito medo do que vai vir. Mas, gente, a gente sabe o que vai vir no nosso futuro?
Não. A gente tem como mudar o passado? Não, não é? Então, como é que a gente lida com quadros de depressão, com quadro de ansiedade? O primeiro aspecto é reforçando a nossa autoestima, é se conhecendo, é lidando com os nossos sentimentos. E o segundo aspecto é viver o presente. É só o presente, é o hoje. Hoje eu consigo lidar com isso. Hoje a minha vida está assim. Amanhã eu vou trabalhar para isso, mas não vou me prender no que vai ser o amanhã. E o ontem eu vou deixar para trás. O passado está no passado, não vai mais mudar, né? A Gouveia disse assim: eu já ouvi, se você morrer e a gente chora, 3 dias depois nós esquecemos a vida que segue. Não é verdade. Para algumas pessoas pode ser, mas para aqueles que te amam, que convivem contigo, isso não é verdade. Se a gente pensar que uma mãe faz uma falta para a vida inteira de um filho, né? Uma mãe amorosa, um pai amoroso faz a falta para a vida inteira de um filho, né? Um bom amigo faz falta para a vida inteira de um amigo. Eu tenho pessoas que já faleceram, né? Que fazem mais de 30 anos. Eu lembro delas com carinho e sinto saudade. E seria bom que elas estivessem comigo. E o que elas fizeram para mim fez muita diferença, né? Eu tenho amigos que já voltaram para o Brasil e eu sinto muita saudade deles. E faz diferença. Minha mãe, que mora aí no Brasil, quando ela vem me visitar, faz muita diferença para mim. Me dá uma alegria imensa, não é? Então, a vida das pessoas não é descartável. Essa ilusão capitalista, consumista que nós vivemos aqui no Ocidente, no Brasil, em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, faz a gente achar que tudo é descartável. A vida da gente não é descartável. A vida da gente faz muito sentido e toca muito a vida das pessoas. Então, fiquem atentos. Se começarem a perceber que estão com muito medo do futuro, que estão muito irritados, que estão com dificuldade de lidar com as situações que vão vir, né? Ou estão sem vontade, sem motivação para viver o dia a dia, né? Muito presos ao passado ou muito preocupados com o futuro, alerta, é o primeiro alerta. Pensem nisso, né? Obrigada pela devolução, Gouveia. Pensem nisso, fiquem atentos e comecem a se cuidar, não é? Tenham coragem de transformar a vida de vocês da forma que vocês querem. Tenha coragem de você transformar a sua vida. E não é rápido, viu? Isso é uma coisa que eu vou falar sempre. Se vocês ouvirem as lives antigas e forem continuar me acompanhando aqui, nada que é bom e duradouro é rápido. Então, essas soluções, em uma semana você vai ter a maturidade emocional que precisa. Em 3 meses você está livre de qualquer problema e preocupação. Siga 10 passos para enriquecer, ou 5 passos para ser feliz no seu casamento. Isto não existe. A gente vai construindo dia a dia, né, aqui a nossa força, a nossa autoestima. O Irani colocou que a incerteza quanto ao futuro nesses tempos da pandemia também é um fator precipitante de casos de ansiedade e depressão, né? É verdade? E é uma boa pergunta. E ele pergunta assim, qual seria a atitude perante a isso? Primeiro, quando a gente acha que a gente está na vida e tudo que acontece na vida da gente é um acaso e que não tem propósito nenhum, a gente se desespera, não é? Mas se a gente consegue olhar para a vida da gente como cada oportunidade para viver a vida, para aprender e se melhorar, como se fosse uma escola, né? Olha, aqui eu tropecei, aqui eu fiquei doente, aqui a vida deu um revés. Mas eu consigo lidar com isso, eu vou aprender com isso. E isso vai me tornar uma pessoa melhor, mais segura, mais preparada. A gente encara qualquer desafio. O problema é a gente sempre achar que a gente é vítima da realidade, é vítima da vida. E nós não somos vítimas da vida. Nós estamos vivendo. E as coisas que acontecem na vida, como uma pandemia, né, perder um negócio, morrer alguém da nossa família, são situações muito dolorosas, é verdade. Podem levar mesmo à depressão e à ansiedade, mas elas são uma oportunidade de crescimento e melhora e aperfeiçoamento.
Quem nunca aprendeu a superar suas dificuldades depois de ter vivido uma situação difícil? Eu, por exemplo, posso contar, né, das minhas coisas. Eu já fui demitida uma vez. Foi uma única vez que fui demitida na minha vida. E aquilo foi uma dor muito forte para mim. Porque eu nunca tinha vivido aquela experiência. Achei que tinha sido uma injustiça muito grande. E a experiência da demissão, que me tirou de um cargo, de um salário, que me deixou apertada para os outros meses da minha vida, me mostrou assim o quanto que eu me dedicava para o trabalho, me dedicava pouco para minha família, o quanto que eu estava errada em cuidar demasiado do trabalho e pouco das relações da minha família. Foi um grande aprendizado para mim. Mesmo trabalhando com afinco, eu passei a dar prioridade para minha família. Foi doloroso? Foi. Mas eu aprendi. Então, se a gente olha para a vida da gente como oportunidade de crescimento, Irani, a gente não vai levar como um fardo e vai conseguir se libertar da depressão e da ansiedade, porque a gente vai dar conta. E a gente vai vivendo e vai aprendendo que a gente dá conta, não é? Quem já não viveu uma situação difícil, quando olha para trás, de uma forma saudável, se deu conta que já conseguiu superar e que foi tão difícil, mas que hoje tira de letra e que hoje consegue lidar com situações que já passaram, não é? A advogada botou assim: manter uma atitude positiva e acreditar que iremos vencer essa fase difícil faz toda a diferença. Faz muita diferença. Não é uma positividade tóxica que tem esse termo, né? Tudo eu resolvo, tudo vai ser fácil, não. Mas saber que a gente vai conseguir dar a volta, não é? Que a gente vai conseguir dar a volta. Porque a gente lembrar que a gente já deu a volta, que a gente já superou obstáculos muito grandes na nossa vida anteriormente, faz com que a gente saiba que que a gente vai conseguir. E isto é reforçar nossa autoestima. A gente vai conseguir. A gente consegue. Não às vezes no tempo que a gente gostaria, não é? Que fosse rápido. Mas a gente sabe que a gente vai aprendendo e vai vivendo e vai criando sentido naquilo que para vocês. Para lembrar cada um de nós de que a vida é uma bela oportunidade de crescimento e de aprofundamento e de viver bem. Ninguém nasceu para ser triste, para viver mal e ser infeliz. Mas também não podemos dizer que a gente vai viver sempre feliz, não é? Há momentos que nós vamos ficar ansiosos, vamos ficar tristes e deprimidos. E não há problema. A gente consegue lidar com isso. Agora, quando isso passa a ser frequente, é que a gente tem que se preocupar. Tá certo? Então, eu quero só ler aqui que a D Suprema colocou: enquanto nos vemos como vítima, não fazemos nada para mudar. É exatamente isso. Só assumindo o protagonismo da nossa vida é que podemos mudar, pois o papel principal, entendendo que nós temos o controle das coisas. Exatamente isso. Gratidão por todos. Espero ver vocês no próximo domingo. Foi um prazer estar aqui. Sempre é um prazer. A gente se vê. Um beijo. Espero as perguntas de vocês até a próxima semana. Tchau.